Olá, boa tarde. Todo mundo almoçou? Eu não. Então, gente, primeiro é um prazer estar aqui. Opa! Eu cubro a Campus Party desde o primeiro ano, em 2008, e assisti inúmeras palestras, aprendi coisa que eu nunca imaginaria. Então, para mim, é uma honra estar aqui hoje ensinando, trocando um pouco, compartilhando um pouco do que eu aprendi. E o microfone está aberto. Quem quiser perguntar, quem quiser trocar ideia, na verdade, eu só vou colocar um pouco aqui e a gente conversa depois, tá bom? Eu sou jornalista, deixa eu me apresentar. Opa! Normal, isso acontece ao vivo. Vamos lá, vai ser manual, hein? Tecnologia manual. Então, sou jornalista, sou empreendedora há 10 anos. Comecei a empreender com uma agência digital, aprender código HTML. Para uma jornalista não era muito fácil. Em 95, 4 anos depois, eu montei um blog para falar sobre as dificuldades que eu tinha. Então, eu não sabia fazer código HTML, até que eu sabia. Fazer fluxo de caixa, não. Então, eu começava a escrever essas coisas e trocar ideia. Acabou formando uma comunidade em torno desse blog, O Pulo do Gato. Em 2010, eu fiz o programa 10 Mil Mulheres, da FGV, da Goldman Sachs, onde foi uma virada mesmo, assim, um day one, né? Que a gente vê que a gente não está sozinho. Quando eu comecei a empreender em 95, não se falava tanto de empreendedorismo. Em 95, isso. Não se falava tanto e não tinha Campus Party, não tinha, né, não estava na mídia. Então, a gente tinha muito você ia na cara e na coragem e quebrava a cara, na maior parte das vezes. Hoje eu estudo casos, eu vou contar para vocês mais para frente, de gente que foi e fez sucesso, e hoje são pessoas, né, de muito sucesso aí na mídia. Eu fico impressionada como é que eles conseguiram. Em 2012, eu participei dessa pesquisa GEM, que mede o índice de empreendedorismo em vários lugares do mundo. O Brasil é um dos países mais empreendedores e para as mulheres que estão aqui, ganha em número de empreendedoras mulheres, né? 53% dos empreendedores são mulheres. Ajudei a fundar a Rede Mulher Empreendedora com a Ana Fontes, para quem conhece. Faço curadoria da Virada Empreendedora. Inclusive, convido vocês para participar. Esse ano estamos no 5º ano. Vai ser em abril, na FGV, aqui em São Paulo. E, por conta disso, eu acabei me envolvendo com o tema e virou uma causa, né? Tanto que eu fechei a agência digital, mas o empreendedorismo não saiu de mim. Acabei fazendo consultoria, fazendo muita mentoria, jurada em competições de negócio, o que é muito legal. Isso é tudo de forma voluntária. E ele fala, por que você vai? Porque isso me dá insumo para muita coisa que eu faço depois. Que você vê as dúvidas dos empreendedores, como é que eles chegam para comunicar. Minha especialização é comunicação. Então, você vê como é que o cara tem uma puta ideia, normalmente ligada à tecnologia, né? A gente mexe muito com startups de tecnologia, e o cara não sabe comunicar, simples, assim, de uma forma muito simples, fazer um pitch. Então, às vezes, eu dou aula de pitch para o cara ir lá e explicar a ideia dele, conseguir um investidor, às vezes. Então, você vê nesses campeonatos como é que o cara consegue a coisa mais difícil, é mais fácil, às vezes passa batido. Agora eu estou atuando como líder de conteúdo na plataforma Meu Sucesso. Alguém aqui conhece? Bastante gente. O Flávio acabou de dar uma palestra no período da manhã. E o Meu Sucesso é uma das empresas dele. Eu faço lá o conteúdo dos estudos de caso, que é o carro-chefe, né? Pode ir. Então, só para vocês conhecerem um pouco o blog, ele, além de textos sobre eventos e tal, eu pego pessoas que eu considero muito inspiradoras, o Flávio Augusto é uma delas, o Cortella, que está aí, e pergunto qual que é o pulo do gato empreendedor. Eles falam em 30 segundos, eu sempre pego o pessoal muito na última hora, faço pelo celular. Eles falam coisas muito legais, eu já entrevistei mais de 100 pessoas desde 2010, 2009, 2010.
E mais de 100, muito mais. E com isso eu percebi que tem padrões para você dar o pulo do gato, ou seja, para você fazer sucesso no empreendedorismo. Essa é uma outra história, eu não vou contar para vocês hoje não. Hoje eu vou ficar na minha especialidade. Vamos lá. Aí algumas marcas, né, que eu atuei já como especialista em conteúdo, mexendo com tecnologia, com inovação, para o portal do governo. Essas são as mentorias e as consultorias. Então, Startup Weekend, a gente participa muito desse, principalmente do movimento do empreendedorismo feminino, é uma coisa que eu estou bem atuante. Vamos? Bom, então vamos lá, vamos para o trabalho. Qual que é o maior desafio que eu percebo? Como eu disse, nessas competições de negócio, eu percebo que o maior desafio é você conquistar a atenção do público com a mensagem. Eu cheguei mais cedo hoje, até para ver a palestra do Flávio. Quando você chega na entrada e vem até aqui no final, você vai recebendo um monte de comunicação. Gente que quer falar do negócio, que quer mostrar, que quer subir no palco, que quer, né, divulgar a sua empresa e tal. E muitas vezes não é a falta de palco, é a falta de o que falar e como falar. Então é isso que eu quero ensinar um pouco, né? Trocar um pouco com vocês umas dicas que eu tenho sobre a mensagem. Como é que você passa uma mensagem? Tudo hoje comunica, né? Então a gente vai no boteco, bolacha de chopp, tem informação, você vê aqueles cartõezinhos Mica, redes sociais, é uma concorrência absurda. Então é difícil mesmo, assim, você vai na Campus Party, o tanto de informação que você vai receber, de propaganda de empresa, você não consegue, de cartão de visita, você não consegue guardar tudo. Até um cartão de visita comunica, ele tem que ser diferente para a pessoa guardar e lembrar de você, né? Eu percebi ao longo desses 10 anos, que inclusive com a minha empresa, né, me usando como case, que um conteúdo bem contado, uma história bem contada, ela é a melhor forma de você transmitir a mensagem que você quer. E aí eu tenho uma ressalva para fazer. Eu sou formada em jornalismo, eu já dei essa palestra no Media Week no ano passado. É um pouco diferente, né? A gente atualiza sempre. Mas eu tinha jornalistas lá, recém-formadas e tal, elas falaram assim, até hoje, eu pensei que era na minha época, eu já sou mais antiga, sou formada há bastante tempo. Mas eles falaram assim, até hoje o jornalismo tem esse preconceito com marketing. Você é jornalista, você também é purista, você não pode falar de marketing. E assim, eu sou totalmente contra essa ideia. Hoje eu nem falo que eu sou jornalista, eu falo que eu sou conteudista. Porque o que isso quer dizer? É uma nomenclatura só, mas isso muda muito a forma como você pensa o jornalismo. Na verdade, eu estou escrevendo com objetivo de negócio, com objetivo de marketing. Porque eu só escrever porque eu acho legal, você não atinge o objetivo de negócio que você quer ter, né, os objetivos que você quer alcançar. Então, quando você se nomeia conteudista, você está... Aí entra quem é especialista em redes sociais, entra publicitário, entra jornalista, não importa a sua formação, importa qual é o objetivo que você tem de negócio. E por isso o conteúdo é tão importante. Por isso que não é só conteúdo e não é só marketing, né? É o marketing de conteúdo. A web, né? Comecei em 95, que comecei a mexer com web, foi quando ela veio para as universidades e tal. Você vê como é que ela potencializa esse marketing de conteúdo. E, de novo, eu digo, porque esse é um case que eu vivi, que eu vejo as pessoas vivendo, como é que você consegue inserir sua mensagem, transmitir sua mensagem por meio do marketing de conteúdo da web. Só uns números aqui para a gente se situar. Hoje muita gente fecha negócio B2B por conta de Facebook ou por conta de LinkedIn. Então, quer dizer, acho que esse número já até ultrapassou. Conseguir cliente através de blog, eu já fiz trabalhos desde muito tempo, mas assim, de fazer trabalho para a empresa, de construir o blog dela. E a gente definiu um território, então é uma empresa de tecnologia. Vamos definir o território, por exemplo, de inovação. Vamos falar só de inovação. E começava a construir conteúdo interessante, as pessoas entravam no Google, ia para o conteúdo de inovação, achava bacana, estava lá um Powered By e comprava o produto de tecnologia. Quer dizer, como é que construir conteúdo com o objetivo de negócio vende, sim. Eu acho que a gente tem que ter esse objetivo final, né? Isso, 70% dos executivos dizem que as mídias sociais ajudam. Então, depois que entraram as redes sociais, Facebook, o negócio, né, melhorou. Eu sou da época do que só tinha blog.
E o retorno do investimento, né? Como é que ele amplia aí quando a gente tem essa visão do conteúdo para negócios. Hoje tem vários nomes. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver que e-books e gente ensinando, fazendo webinar, então chamam de vários nomes aí, branded content, inbound marketing, conteúdo orientado para o marketing. Na verdade é tudo a mesma coisa. Na verdade eu nem chamo de marketing de conteúdo, que é a forma mais conhecida. É comunicação voltada para o negócio. Então a gente amplia mais o conceito para, na hora da prática, a gente fazer exatamente o que a gente, né, quer. É igual a história do blog de inovação que eu usei para expor uma empresa de tecnologia. O que o conteúdo faz? Qual que é o objetivo? Que eu sempre, quando eu estou trabalhando com conteúdo, qual que é o meu objetivo? É sempre diferenciar aquela marca, trazer a relevância, aumentar o engajamento com o público. Então, hoje, com as redes sociais, isso ajuda muito. Quando você coloca um post de comentário, de compartilhamento, como é que você cria relacionamento, assim. O conteúdo, ele não fala, não é unidirecional. Hoje, muito do que eu trabalho hoje, na verdade, a gente só faz porque o público pede antes. Então, a gente não precisa nem ter o trabalho de ser pauteiro. Sobre o que eu vou falar? É o público que pede. Então, você só tem o trabalho de desenvolver aquele conteúdo. E relevância, né? Acho que relevância é o mais importante, porque hoje a gente tem muita coisa, então a gente tem que construir um conteúdo relevante para aparecer. O storytelling, eu acho que todo mundo conhece, né? Acho que as ferramentas de storytelling estão aí. Também não é o objetivo da palestra, mas eu só quis deixar isso marcado. As pessoas querem ouvir histórias, e quanto mais propósito você tem, mais você consegue transmitir a sua história com qualidade e com verdade. Aí eu faço uma ressalva. A gente, né, teve 2 meses atrás, foi tão discutida essa história da verdade no storytelling, com empresas como a Dileto e tal. Então, como é que você pode construir boas histórias, mas você tem que sempre se pautar pela verdade, que uma hora você é descoberto. Então, eu acho que construir boas histórias, você não está contando mentira. Você está só fazendo o que tem que ser feito de uma forma melhor, né? Então, eu estava conversando com uma empreendedora e ela disse, mas eu faço tal do suco, não sei o quê. E a do Bem, que é uma outra empresa também que foi, né, criticada na época, faz o mesmo suco, só que contou uma baita história para a pessoa vender. Eu falei, que bom, eles fizeram certo. Então, eles fizeram, se não é mentira, e no caso deles não era, se não é mentira, você tem que contar, bem contada essa história, que você vai vender muito mais. Então, eles não estão usando de artifícios, eles estão usando ferramentas de storytelling para vender mais. Essa forma manual é complicada. Eu queria mostrar um exemplo, não sei se dá para colocar o vídeo, como é que você usa conteúdo, uma empresa como o Boticário, uma empresa que eu já trabalhei também, já fiz trabalho de conteúdo para eles, mas como é que você transforma... Como é que eles pegaram um conteúdo interessante e assim, venderam o produto sem vender? Eu queria passar esse vídeo, é 1 minuto só. Dá para colocar o play? Acho que não. Tá, vamos lá. Fiquei muito ansiosa. Acordei de madrugada e não consegui mais dormir. Aí o professor de dança falou que seria bom a gente dormir bastante, tomar bastante água pra fazer bem pra pele. E eu não consegui fazer o que ele disse. É a realização do sonho. Eu sempre quis ter uma festa assim grande, um vestido bonito, brilhoso. Meu nome é Raíza, tenho 15 anos. Eu moro na Providência desde sempre. Não sei o que é morar em outro lugar. Todas as jovens, elas querem ser debutante. Todas as meninas, elas querem uma festa de debutante. Eu mesmo não poderia dar uma festa dessa para minha filha. Foi uma ideia do Capitão Glauco de fazer há 3 anos atrás com as garotas, né? Que fazem 15 anos durante o ano. No dia da festa foi uma correria, né? Porque a Raíza saiu de casa às 9 horas da manhã. Eu só fui ver a Raíza às 11h30 da noite. A Raíza, ela toma um banho, amarra o cabelo, assim, não liga pra pintura. Eu tô super nervosa, eu não sei como que vai ficar a minha reação.
Quando ela entrou, eu tomei um susto, eu me emocionei muito, porque eu não reconheci a Raíza. Pensei até que eu era uma estrela, uma celebridade. Fiquei me olhando assim no espelho, eu fiquei mó tempão. Gente, que garota bonita, não sou eu. Meu pai tava dançando forró. Eu tava assim, ó. Gostei da dança e da música, das surpresas que a gente teve. O baile foi uma transformação para a Raíza. A Raíza, ela não ligava, mas agora ela tá ligando. De segunda-feira para cá, ela só tá indo maquiada pro colégio. Pra realçar a beleza, já é existente. A beleza transforma. Transforma para melhor. Gente, eles venderam. Alguém já tinha visto esse vídeo? Eles venderam, né? Todo mundo sai com vontade de comprar Boticário. Primeiro, eles se ocuparam de um território, se apropriaram de uma causa, que é a história do Rio, que eles colocou lá, Rio, cidade que eu amo. E foram numa favela e construíram todo um storytelling. Não falaram de produto, o produto é usado, mas podia não ser. Não falaram de produto, contaram uma boa história, verdade. E venderam mais do que se eles fizessem uma propaganda. Então, como é que o conteúdo, com roteiro, né, com verdade, como é que ele pode ser construído para você atingir esse objetivo que eu tenho falado e vou falar mais vezes? Vamos lá. Tinha mais exemplos, mas meu tempo aqui era mais curto, então deixei passar. Depois eu coloco essa apresentação maior. Eu vi uma palestra do Walter Longo ano passado no UPix, e ele fala isso, o nome do jogo é conteúdo. E depois eu fui conversar com ele, e ele falava nas próprias agências dele e tal, como é que as pessoas, os profissionais também estão, que corrobora aquela teoria que as pessoas hoje são mais conteudistas, menos jornalistas, publicitários. Então, quando ele fala, por exemplo, você vai comprar uma máquina fotográfica, você vai ler um review de alguma revista e tal, mas chega o especialista da Samsung, da Sony, quem faz a melhor máquina fotográfica, não sei. Mas eles vão lá e fazem... É claro que eles vão tentar vender a máquina da marca deles, mas eles entendem de fotografia como ninguém. Então, você acaba acreditando. A mídia proprietária. Hoje é mais fácil você fazer uma revista, fazer um vídeo bem feito, como o Boticário fez, do que você comprar um anúncio num jornal de circulação, até porque os jornais estão, né, caindo e tal. Então, como é que você criar essa autoridade, a gente vai falar disso também, como é que você criar essa autoridade faz você vender mais? Se eu pudesse resumir toda a palestra, eu resumiria nesse gráfico. Ele é uma pirâmide content marketing e é muito interessante, porque ela mostra como é que você vai criando, você vai subindo patamares até assumir o topo lá da pirâmide, que é a autoridade. Então, quando você faz curadoria, isso eu faço, por exemplo, com o meu blog. O meu blog fala de empreendedorismo. Então, tem uma área lá no Facebook onde eu coloco todo dia coisa falando sobre empreendedorismo. Eu não estou produzindo. Nesse caso, eu não estou produzindo. Eu estou simplesmente filtrando. Numa época onde a gente tem excesso demais, se você segue alguém que filtra para você e você confia, você já vai, né? Porque 80% das informações não são relevantes. Então, você já tem um filtro bacana e isso já te dá uma certa relevância, significância. Então, mas essa seria a base, né? A curadoria é o mais fácil, vamos dizer. Quando você começa a escrever sobre o assunto, aí você cria uma mídia própria. Então, no meu caso, eu tenho um blog onde eu escrevo sobre o assunto. Aí é mais complicado, me toma mais tempo, mas já vai subindo ali a escada. Quando você cria webinar ou faz um infográfico bacana, o que acontece? Alguém aqui já fez, né? Viraliza. Quando você faz o que não viraliza mais, que já encheu o saco, são aquelas mensagens, né, de autoajuda, pelo amor de Deus. Mas quando você faz uma coisa bacana, que tem informação relevante, em vídeos, né, ou agora cada vez mais está sendo usado, você começa a ser conhecido por outras pessoas. Não sei quem compartilha. Então, hoje, uma métrica que estão usando muito mais que curtida, é o compartilhamento, que é uma métrica que diz que você está criando engajamento. Produz um e-book, e aí eu sugiro, não cobrem esse tipo de material, e-book, paper, porque, na verdade, você está entregando e o que você vai receber em troca, num primeiro momento, é gratidão.
quando você for vender, a pessoa compra. Então, você está criando comunidade, criando representatividade. O topo da pirâmide é quando você cria autoridade. Então, você faz um livro, você faz esse tipo de... Assim, quando você já consolida uma coisa, o e-book também é um pouco, né? Porque agora também tá mais banal, mas tem e-books que valem mais do que um livro. Então, quando, assim, o topo da pirâmide, vamos pensar, quando você está lá embaixo, você está fazendo a curadoria, e você chega no topo da pirâmide com autoridade, o que você fala, o que você produz, o que você filtra, tem uma gama aí de seguidores. Então, eu acho que esse é o gráfico que resume essa importância de conteúdo e como é que você pode usar ele em seu favor ou em favor do seu negócio, né? Vamos lá no como fazer. Só para mostrar um exemplo, o que eu faço, né, do pulo do gato, eu acabo pegando de vários lugares, sempre dou a fonte, sempre faço o crédito, quem passou, quem não passou, para dar aquele filtro de... Isso eu expliquei para vocês, era só para ilustrar. Vamos? Pode ir. Então, como é que a gente vai fazer isso? Falei, né, já várias vezes. Objetivo de negócio. A gente não faz conteúdo só por fazer, só porque é bacana, porque gasta tempo pra caramba. Mesmo para você fazer curadoria de conteúdo, você filtrar, você tem que ter objetivo de negócio. Senão não vale a pena. Então, lá, quando eu tinha agência digital, tinha vários clientes. Quero criar o Facebook, ou o Twitter, ou no Instagram. Não precisa. Se você vai para o seu negócio, o que vale é o Twitter, use só o Twitter, não tenha Facebook. Pensa no seu objetivo de negócio. Cria sempre atributo de relacionamento, gente. Então, não só com features como, né, do Facebook para você compartilhar, para você curtir, mas criar, quando você faz a mensagem, o storytelling ajuda muito, criar atributos emocionais, engajar a pessoa com a mensagem que seja de interesse dela, tudo que você consegue criar atributo, criar relacionamento com o seu público, vai te trazer retorno. Pode ser uma informação super irrelevante. Se ela não tem atributo emocional, às vezes ela não engaja. Então, sempre pensar nisso. Como é que você vai se relacionar com ela? É que nem no contato pessoal, né? É o olho no olho. Você vai falar com uma pessoa olhando para baixo, você não vai criar o relacionamento. Então, sempre pensar, desde a expressão corporal, até o que você fala, até como você fala, como é que você vai engajar e criar relacionamento. E para quem quer vender imediatamente, fazer o call to action. O que eu sugiro, pela minha experiência, pelo que eu tenho visto, que vender pelo Facebook é uma coisa que não dá certo. Então, o Facebook é um espaço para você criar engajamento, criar seu público, prover ele de informação. Se ele acha que aquilo é legal, você cria um call to action, manda ele para o seu e-commerce, ou manda ele para o seu site, ou manda ele para o seu vendedor, aí você conclui a venda. Mas nunca venda pelo Facebook. É um conselho que eu dou pela experiência que eu tenho visto. As pessoas que colocam, que investem pra caramba, não têm tido retorno, porque no Facebook não é uma área de venda, não é uma área de conversão, é uma área de relacionamento. E se preocupar com o básico, né? Que não é tão básico assim. Né? Se preocupar com isso tudo, com a estética da peça que você está fazendo, com a relevância da informação que você está transmitindo, a experiência do seu usuário. Isso vai estar no contexto multiplataforma, porque hoje em dia você cria um site maravilhoso, ele tem que estar no celular, a pessoa vai comunicar com você pelo celular, você tem que ter o e-mail lá muito fácil, o telefone muito fácil para a pessoa entrar em contato. Então, pensar nesse contexto aí, multiplataforma, tudo ao mesmo tempo, para a gente não achar que o usuário vai sentar, como era antigamente, você estava na frente da televisão e recebia a mensagem. Não é assim mais. Não é tão simples, né? Em tempos de excesso de informação e de escassez de tempo, é o conteúdo que vai engajar, né, o nosso público. Então, por isso que eu sou tão ferrenhamente defensora desse bom conteúdo. Eu queria mostrar só alguns exemplos, também tirei alguns, mas depois eu deixo completo. Eu vou passar 2 exemplos bem extremos, assim. Um deles é dessa marca Vanish, que eu achei muito bacana, como é que eles pegaram o conteúdo e transformaram isso numa boa propaganda, num bom material para venda. Todo mundo já se manchou de roupa, né? Ninguém manchou manchou a roupa, né? Com molho de tomate, enfim, com vinho. E ninguém tem mais avó para perguntar, porque as avós hoje não sabem. Eu tenho uma filha, ela pergunta coisas para minha mãe fala, olha no Google. Então todo mundo hoje olha no Google. Eles criaram uma área, tipo Google mesmo,
Você entra lá no site deles, é como remover mancha de molho de tomate. Aliás, se você fizer isso no Google, vai cair no hot site deles e o hot site tem essa mesma pergunta. E aí você vê vídeo da pessoa explicando o passo a passo. Você faz assim, é claro que usando o Vênus. Lembra do Boticário, né? É claro que ele ensina, não é tão da avó assim. Ele ensina a limpar ali usando o Vênus. Mas assim, é uma informação super útil, super relevante. Na hora que você está precisando. Num formato em vídeo que é fácil, que todo mundo pode ver, todo mundo gosta de ver. E aí as pessoas foram gostando e foram falando, aí no final eles colocam assim, você sabe como retirar essa mancha de vinho? Então posta aqui, escreve aqui, manda seu vídeo. E aí vamos para a próxima. Depois vale a pena entrar lá vamos para a próxima tela. Opa! Aqui, ó, eles fizeram esse call to action, né? Como você faz para tirar as manchas? E aí você pergunta se você tem uma mancha ou você tem uma dica. Compartilhamento, call to action, compartilhamento. E as pessoas começaram loucamente a produzir, a contar como é que ela faz, porque todo mundo quer contar o que sabe. E, você tem 1.400, 1.308 páginas de conteúdo produzidas pelo consumidor. Os caras fizeram a ação, começaram a ação e deixaram rolar. O consumidor faz isso para eles. Essa necessidade, a gente está vivendo numa era de compartilhamento, essa necessidade de as pessoas compartilharem as coisas, né, as coisas bacanas, relevantes. Então, eles só começaram, fizeram direitinho a lição de casa e as pessoas começaram a trabalhar para eles, né? Como é que é? Achei um exemplo sensacional. Eles usaram o conteúdo como ferramenta de negócio. Um outro exemplo, que aí eu vou para o outro extremo, é o meu sucesso, não podia deixar de falar. A Escola de Insight em Negócios. Para quem conhece, sabe que o carro-chefe são esses estudos de caso. Então, a gente pega a história de grandes empreendedores e conta uma boa história com o objetivo de ensinar, porque não é só contar uma boa história, não é só um documentário, é um documentário com um objetivo pedagógico, conta uma história e desdobra em ações de marketing de conteúdo, porque não adianta falar, vem aqui assistir, assine, é super legal. Não, a gente entrega conteúdo antes e depois, se o cara se interessar, depois que você entrega, você cria aquela gratidão, aquele sentimento de gratidão, depois se o cara gostar, o cara vai lá e assina e a entrega é muito maior. Então, assim, tem verdade, tem call to action, tem conteúdo, tem entrega. Vamos no próximo que eu mostro para vocês alguns exemplos. Não sei quem assistiu, né? O dono da Flytour, que tem uma história maravilhosa, foi menino de rua, enfim. Hoje tem a Flytour que fatura mais de 4 bi por ano. E toda vez que a gente faz uma propaganda dele, a gente não faz uma simples propaganda, a gente faz propaganda com conteúdo. Então, é um cara que viajou pelo Brasil e criou uma companhia de viagem. Isso é uma peça de propaganda. Vou mostrar para vocês uma peça de conteúdo. Vamos lá. Aí, ó, essa é um exemplo que eu chamei aqui de entrega de insights. Ele, né, a gente fala com ele mais de 10 horas entre documentário, entre talk show, ele vai no estúdio, dá entrevista e tal. E a gente pesca pérolas de ensinamento com início, meio e fim. Então, você não precisa assistir o caso do Eloy Dávila para você aprender que primeiro, antes de você vender, você tem que ter credibilidade. E ele fala isso repetidamente, de várias formas, no documentário. Mas você não precisa até assistir o documentário, a gente já está entregando um insight aqui. E essa é uma entrega de você estar entregando relevância, você está entregando o que a pessoa quer. No final, você tem uma assinatura. Se você quiser saber mais, você vai lá ver. Não tem nem link. Se você não quiser saber também, não sabe? Assim, você vai atrás, o consumidor, quando ele gosta da entrega, ele vai atrás procurar. Então, é estratégia de marketing de conteúdo, né? Uma outra que eu acho bacana colocar é essa que eu estou nomeando aqui de desdobramento. Então, por exemplo, a gente tem vídeos com professores dando aula e tal. O que a gente faz? A gente desdobra esse conteúdo em materiais gráficos. Então, por exemplo, esse é um mapa mental, né, que a gente chama de mapa mental, onde a gente pega o insumo, o suprassumo da aula dele e transforma num material gráfico. Você coloca no Facebook, ele viraliza em 1 hora, assim, absurdamente, centenas de compartilhamentos. Por quê?
Porque ali você não precisa assistir a aula do cara, você já tem ali o resumo da aula dele. É claro que se você gosta desse conteúdo, você vai atrás da aula dele. Então, como é que esse desdobramento de conteúdo, como é que isso funciona de novo para o seu objetivo de negócio, né? Vamos? Gente, era isso. Eu tentei deixar aqui curtinho, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente troca uma ideia. Tá aí meus contatos. Quis deixar 2 exemplos para vocês, depois eu vou disponibilizar a apresentação com outros exemplos que eu tenho mais. Quer perguntar? Oi? O pulo do gato, ele não é... eu não monetizo ele. Eu poderia monetizar com banner, não acho que vale a pena, é muito pouco. Eu não monetizo. O que o Pulo do Gato me faz é me trazer trabalho. Então, por causa como eu faço a curadoria, como eu acabo criando conteúdo, isso me traz clientes. Eu entrego relevância, isso me traz clientes, eu fecho trabalho com eles. O meu sucesso é uma empresa, né, com fins lucrativos e tal, e eu presto serviço para eles. Mais alguém? Pode falar. Opa. Meu nome é Patrícia, eu sou jornalista, e filmmaker e fotógrafa. Eu tenho uma pergunta em relação a storytelling, se o mercado brasileiro, se as empresas, eu vi que você trabalhou com grandes empresas, enfim, acredito que você tenha bastante experiência com o setor de marketing dessas empresas. Eu gostaria de saber se eles têm essa aceitação, eles já entendem o que é um vídeo de storytelling e a importância desse formato de conteúdo, ou se há alguma coisa ainda nova assim para as empresas aqui no Brasil. Grandes empresas têm isso sim. Já fiz trabalhos para SAP, o próprio Boticário usa muito plataforma vídeo para transmitir mensagem. Essa da Venice também é um outro exemplo. O que eu acho que assim, grandes empresas e startups usam dessas ferramentas. As médias empresas ainda têm muito problema de custo, nem é tão caro, né? Mas ainda tem essa visão, esse preconceito de que é caro. Mas startups, toda startup que você vê que tem um planejamento, não é nem dinheiro, que tem um planejamento de marketing, você entra no site deles, a primeira coisa que você vê é um vídeo. O que nós somos, o que a gente faz, o que isso diferencia. Hoje em dia tem tanta startup, você não consegue entender tudo que elas fazem, e coisas inovadoras você não consegue entender. Então, startup que tem planejamento, que tem gente de marketing, de conteúdo, eles já fazem. E grandes empresas que já têm essa estratégia no mindset deles. Eu acho que falta a gente mudar a cultura das médias empresas. Respondido? Mais alguém? Meu nome é Henrique e eu tenho uma dúvida, na verdade. Você falou sobre Facebook, das vendas, né? Que as pessoas pecam nas vendas de produtos do Facebook. Até que ponto hoje, você que entende mais da área de marketing, no Facebook a gente vê muitos comportamentos, a questão até comportamental, às vezes a pessoa posta uma foto, coisa tal. O que você acha para uma pessoa, às vezes, que está começando ou está no Facebook há muito tempo, a melhorar o marketing dela? Quais são, ou seja, os pontos? O que você aconselharia? Então, outro dia eu tive num encontro do Facebook e conversei com gente de lá, até para saber isso, que isso muito me interessa. Eu tenho, por exemplo, o Facebook do Pulo do Gato, eu tenho há mais de 3 anos, uns 4 anos. Eu nunca fiz anúncio para eles, por causa desse negócio da remuneração. Eu falei, eu não vou receber, para que eu vou gastar? E aí ele falou, não é legal você fazer isso, é legal você mesclar. Mas tem gente que colocou muito dinheiro e começou a ter aqueles curtidores fantasmas, que aí você suja a sua base, vamos dizer assim. Você tem 80% das pessoas que não são curtidores, são, sei lá, eles colocam robozinho, sei lá o que acontece. Então ele falou assim, o legal é você mesclar, é você colocar anúncio, depois parar, ter assim, esse equilíbrio. O que eu percebo é que o Facebook evoluiu muito de 2 anos para cá, não faz até menos. Ele evoluiu muito e o que eu percebo é que, assim, como área de conversão, o que eu quero dizer, como área de venda, ele não tem funcionado. O que tem funcionado é como uma área de engajamento, que você leva o seu cliente para um outro lugar, aí sim você vende. Porque quando você coloca
percebe o seu comportamento como usuário. Sempre vamos pensar na gente como usuário, se colocar no lugar dele. Quando você está lendo matérias e tal, lá, né, olhando sua timeline e fala, ai, compre agora um pacote de viagem, você compra? Não, eu nunca comprei. Então, assim, se você vê alguma coisa que seja interessante, fala sobre o país tal, aí você entra no blog, lê, acha legal, e se você gostou, você entra num outro site, num hot site de compra e efetua. Então, assim, o Facebook é muito difícil, ele evolui muito rápido, os parâmetros mudam muito, mas cada vez mais você tem dificuldade de acompanhar esses algoritmos, né? Então, você coloca ali um post, 10% da sua base, quando muito vê, 5%, 3%. Então, eu percebo pela minha experiência também com o meu blog, com clientes que eu acompanhei, como é que você vai atingindo cada vez menos alcance. Aí vai lá, então vou colocar muito dinheiro e vou bombar de curtidor. Você vai ter curtidor, você não vai ter engajamento, também não adianta nada. Outro dia eu vi um post da Aceleratec, né, aceleradora, muito legal. Falou assim, curtidas não dão dinheiro, o que dá dinheiro é engajamento. Então, não adianta ter curtida. Essa é uma máxima que está funcionando bem. Ok? Pá, peraí. Meu nome é Caterine, eu queria saber a sua opinião sobre o case agora recente da Dileto e da Suco do Bem, que usaram de storytelling falso. Eu falei isso um pouquinho atrás, a Dileto, na verdade, eles acabaram voltando atrás com a história, falando que não era verdade. Eu coloquei isso numa tela. Não adianta você fazer uma linda história se ela não é verdadeira. Você pode contar uma boa história, não fantasiar, mas assim, você pode transformar num roteiro uma história que é normal, numa linda história. Mas se você coloca o elemento mentira, acontece isso que aconteceu. Então, eu acho que é só assim, se preocupar com o elemento verdade. E aí o storytelling, ele é uma das ferramentas mais poderosas. Então, eu acho que eles fizeram bem, eles só usaram o ingrediente errado. Tá? Ovo estragado. Fizeram um bolo com ovo estragado. Boa tarde, eu sou o Célio. A gente está vivendo um período agora dentro das agências com os clientes propriamente dito, que é uma migração mesmo de um mundo analógico para o mundo digital, onde a gente tem fórmulas prontas a cada dia, com a agência querendo rentabilizar isso e oferece isso aos clientes, e os clientes acabam querendo comprar essas fórmulas prontas, que isso já funcionou para alguém ou ele viu com fulano de tal. Como é que você vê, encara essa mudança de paradigma dos clientes, onde eles mudam até mesmo o entendimento de investimento, essa cultura, porque isso está acontecendo em alguns clientes de formas mais rápidas e outros estão acontecendo de uma forma mais devagar. Como que acelera isso? Como você vê acelerar essa mudança de paradigma dos clientes, fazendo com que eles invistam realmente em projetos de conteúdo, em projetos de relevância, engajamento propriamente, uma vez que eles querem sempre fórmulas prontas. Por mais que eles querem apostar no novo, no criativo, e sempre a mesma frase, eu quero um viral. Como é que você vê esse contexto? Então, muito boa essa pergunta, que dá a oportunidade de eu colocar umas coisas aqui que eu não tinha colocado. Primeira coisa é autenticidade. Então, não existe fórmula quando você tem autenticidade. Se eu fizer uma fórmula que funciona para mim, não vai funcionar para você, porque nós somos diferentes, né? Então, cada um tem a sua autenticidade e cada um tem a sua fórmula. O que você descobre, e aí eu vou usar um exemplo completamente diferente, mas que eu coloquei aqui e que é bacana, quando a gente faz esses estudos de caso de grandes empreendedores, todos eles chegaram no topo, todos eles fizeram sucesso, mas cada um usou a sua fórmula, cada um usou a sua autenticidade. O que eu acho que falta, e aí os clientes, aí você fala, mas o cliente quer ROI, o cliente quer fórmula, o cliente quer viralizar, o cliente quer resultado rápido. É uma questão de você educar o cliente. Por isso que o conteúdo é tão importante, de novo. Às vezes a gente tem que entregar muito mais para você vender um pouco menos e com mais valor agregado, portanto, mais caro. Então, é assim, é você mostrar para ele, educar. Isso eu fazia muito quando eu tinha agência. Eu gastava 80% do meu tempo dando consultoria e 20% do meu tempo aplicando o serviço. Só que o meu serviço era mais caro, porque ele vinha antes com uma consultoria.
Porém, uma dica. Quando eu passava a nota, eu não passava o serviço de consultoria, eu passava o serviço porque aí ele não paga a consultoria. Então eu fui descobrindo isso, né? Porque quando eu falava, mas eu gastei, sei lá, um dia inteiro com você e no final eu fiz um serviço. Se eu fosse explicar, então assim, eu fui percebendo, é o movimento do mercado também. Você vai percebendo que o cara quer, você vai ensinando que ninguém compra um vídeo viral. Não existe venda de vídeo viral, existe venda de vídeo. Se ele vai viralizar, são esses elementos que eu coloquei. Ele tem que ser relevante, tem que ser autêntico, ele tem que estar no momento certo. Inovação também só acontece, para dar um outro exemplo, tem inovações que elas só viraram grandes coisas no momento certo. Porque senão, se não tiver um contexto que você tem que acontecer, as pessoas não percebem. Então só viraliza se tiver num contexto bacana. Né? Então, eu acho que é um trabalho que você tem que ter de educação. A gente que mexe com essa área de comunicação, a gente percebe que o nosso trabalho, às vezes ele não é monetizado, mas você consegue monetizar num outro tipo de... agregando valor numa outra coisa que você vai entregar, numa peça, uma coisa mais concreta. Entendeu? Ajudou? A gente está vivendo... eu estou falando, não acredito que tem mais pessoas aqui. Esse grande paradigma da cobrança propriamente dito, da forma de monetizar as agências. Como é que isso está... eu acredito que o mercado está precisando, está se reinventando, precisando encontrar essas novas fórmulas. E às vezes acontece bem isso. A gente acaba produzindo alguma coisa que isso não se torna rentável para o negócio, e isso, a operação com aquele cliente acaba trazendo mais prejuízo do que lucro, e ele fica querendo mudar e cobra e não aposta, e fica bem nesse universo assim de... E a gente fala, é conteúdo, e o cara, não, mas não é isso. E ele não quer apostar, literalmente, é o que você falou, para ele é muito mais confortável comprar a fórmula pronta de uma página de jornal do que apostar num vídeo de conteúdo que pode vir a transformar. Isso então é mais a questão de, como você mesmo mencionou aí, de catequizar mesmo essa mudança. Essa é a palavra. E outra coisa que eu aprendi também, tem cliente que merece escutar não. Entendeu? Tem cliente que você fala, não adianta, eu não vou catequizar esse cara. Não dá. Eu vou gastar mais do que ganhar. Porque às vezes não é ganhar dinheiro, não. Às vezes o cara te traz bastante coisa, é um case, o cara vira um case para sua empresa. E às vezes não fala, melhor não. Ok. Mandar cliente embora é bom, viu? Mais alguém? Vocês me avisam do tempo, tá? Oi, Elice, meu nome é Jéssica. Vocês estavam falando justamente disso, do cliente querer uma fórmula pronta, e eu lembrei assim, de alguns livros que eu li sobre o marketing de conteúdo, content marketing, que eles sempre falam que é estritamente proibido, pelo menos um dos livros que eu li, é estritamente proibido você falar do seu produto, da sua empresa, junto com o conteúdo. O que você acha disso? Não tem uma forma de mesclar, contanto que seja verdadeiro o conteúdo, de você falar da empresa, falar ou do produto, e ao mesmo tempo fornecer um conteúdo relevante? Então, muito boa a pergunta. Eu dei 2 exemplos aqui que eu acho que dizem isso. O Boticário, né? Você chegou a ver o vídeo. Elas estavam usando maquiagem que por acaso era Boticário. Legal, mas podia ser qualquer uma. Mas era um vídeo do Boticário, então vamos usar. O Vanish, como tirar a mancha? Em vez de passar álcool, passa o Vanish. Você colocar, mas aquilo faz sentido ali. Quando faz sentido, quando é verdade, não tem problema. Você não está forçando. Por isso, não tem fórmula pronta. Vai falar, não, mas nunca use. Sempre use. Não, às vezes você não vai usar. Às vezes você vai fazer uma peça, um material para catequizar só. Mas às vezes você... faz todo sentido ter aquela maquiagem. Então, você coloca. Não tem fórmula. Depende da sua autenticidade. Então... Sim. É válido. Comunicação não é ciência exata.
Então eu já de cara já desconfio de todo mundo que é assim que faz, não é assado, faz desse jeito. Aí um cara vai, revoluciona, inova e faz sucesso. Então não tem fórmula pronta, você tem que seguir a sua autenticidade e o seu sentido. Se faz sentido para você, se não for louca. Legal, bacana, vamos lá. Claro. Obrigado. Meu nome é Diego, sou empreendedor. Parabéns pela palestra aí. A minha pergunta é em cima daquela coisa que muitos empreendedores buscam, que é user get user, assim. Tipo, são os seus próprios usuários irem lá e convencer outras pessoas a também serem usuários daquele determinado produto. E a diferença disso para uma viralização comum é que tem um estímulo da própria empresa para que isso aconteça. Por exemplo, quem fez isso muito bem foi o Dropbox, que não colocou propaganda em nenhum lugar e também não criou nada que viralizasse em redes sociais, mas que fazia ele dando benefício do próprio usuário, ganhando algo em troca de viralizar aquilo e passar aquilo adiante, fez com que a empresa crescesse muito. Eu queria saber se você vê isso como uma tendência e se você conhece cases parecidos com isso, se você tem comentários em cima disso para fazer. Muito bom. Eu gosto de abrir espaço, que as perguntas são melhores do que a palestra. Acho que a gente aprende mais, troca informação. Esse é uma tendência, sim, está sendo cada vez mais usado. E eu coloquei ali como uma das... Lembra que a primeira coisa é ter objetivo de negócio e criar relacionamento. Então, quando você usa... é um desses atributos. Quando você convida a pessoa para falar da comunidade dela, para conversar com a comunidade dela. Você está criando conversações. Então é uma tendência bem bacana e que às vezes funciona mais do que um viral. Aliás, acho que funciona mais. Ainda, né, ainda está na curva, mas está sendo cada vez mais usado com eficácia. Se eu tenho algum exemplo, lá no Meu Sucesso a gente usa isso para eventos presenciais, porque é uma plataforma online, mas a gente tem eventos presenciais. E nos eventos presenciais, se a pessoa comprar o ingresso, ela pode convidar um amigo e conseguir mais barato. É um exemplo que tem funcionado lá pra gente. Jogos online, exatamente. Tanto para chamar um jogador que nunca conheceu o jogo para outro, como o próprio conteúdo. Hoje em dia, os jogos online, a maior parte assim, do conteúdo, de como jogar, o que fazer, é feito pelos usuários. Então, eles usam bastante isso. Obrigada. Gente, queria agradecer. Espero que tenha sido útil. Meus contatos estão aí, se vocês quiserem entrar. Eu tenho o prazer de responder. Valeu, bom evento. Tchau. Eu vou te cumprimentar, mas primeiro as damas, tá? Tudo bom? Parabéns.